paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora está entrando dentro do teu lar, mas quero dizer a você que eu estou grata, né, por mais um ano, mais um privilégio de poder estar aqui, juntamente com você, para falarmos a palavra do nosso Deus. E no dia de hoje, um tema de muita importância, né? O princípio da honra, né? Já falei em outros vídeos anteriores o que é princípio. Eu já falei para vocês, irmãos, que o reino espiritual, ele é composto de regras, há regras, há coisas que precisam ser cumpridas, não é? Muitas pessoas não entendem, né? Muitas vezes vivem vidas frustradas, vidas nada vai para frente, nada dá certo, porque não entendem que no mundo espiritual existem regras que precisam ser cumpridas. A gente colhe aquilo que a gente planta, então é necessário se plantar o certo, é necessário se fazer o certo. Então, existem princípios que precisam ser cumpridos na palavra do nosso Deus. Existem regras que precisam ser cumpridas por nós, né? Para termos uma vida de abundância que Cristo, Ele nos trouxe para viver. E no dia de hoje, o Senhor ele me deu uma palavra, né? Onde muita gente erra nesse assunto. É pouco falado, pelo menos nas igrejas em que eu vou, é pouco falado desse assunto. Nunca ouvi ninguém falando na igreja esse assunto. Já vi no YouTube, tem algumas pessoas falando, mas na igreja não vi ninguém falando desse assunto. E é um assunto de suma importância, irmãos. Se você quer crescer na sua vida, ser próspero, é que muitas pessoas elas não sabem o que é prosperidade. Elas não entendem o que é prosperidade, acham que prosperidade é ter muito dinheiro, né? Tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperas, porque não são felizes, não têm uma família feliz, não têm um casamento feliz. Então, ser próspero, irmão, para ser próspero é necessário cumprir princípios. Prosperidade, quando vem da parte de Deus, vem em todos os âmbitos da nossa vida. É a plenitude que Deus tem para nós viver, né? Você pode ganhar R$ 3.000 e ser próspero, e você pode ser um milionário e não ser próspero. Por quê? Porque não flui todas as tuas áreas da tua vida. Muitas vezes flui a financeira, mas o teu casamento não flui. A vida com teus filhos não flui. Então, para se ter a vida de prosperidade que Cristo ele nos prometeu, é necessário cumprir princípios que tem em sua palavra. O mundo espiritual é feito de regras e é necessário cumpri-los. Não tem como chegar onde Deus quer se não cumprir as regras que tem na sua palavra. É necessário. No dia de hoje, irmãos, uma das regras das quais muitas pessoas se perdem é o princípio da honra. Já falei o que é princípio, né? São regras, são leis que foram estabelecidas por Deus na sua palavra que é necessário serem cumpridas, né? Existem muitos princípios, mas no dia de hoje iremos falar o princípio da honra. O que é honrar? Né? Preparei tudo aqui para mostrar para vocês o que é honrar. É ter respeito, é eu respeitar uma pessoa, é eu tratar aquela pessoa bem, é eu obedecer, reconhecer a autoridade daquela pessoa. Então aqui a palavra que o Senhor ele me deu está no livro de Eclesiastes 8. É um versículo que é um pouco difícil. Quando eu li da primeira vez, né, eu achei um pouco difícil. Depois o Senhor abriu a minha mente, eu pude entender um pouco. Está relacionado lá em Romanos 13. Romanos 13 explica melhor, mas tem relação com Romanos 13. A obediência devida ao rei, né? O livro de Eclesiastes sabemos que foi o sábio Salomão, um homem sábio, um homem instruído. A sabedoria de Salomão não era mundana, era uma sabedoria que vinha de Deus. Então é um homem pautado, né? Tanto porque as escrituras e por quem escrever, Deus usou para escrever, o sábio Salomão, são conselhos de Salomão. A obediência devida ao rei. Diz assim, ó. Eu digo, observe o mandamento do rei, e isto em consideração para com o juramento de Deus. Não te apeça a sair da presença dele, nem consistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Vamos lá para Romanos. Romanos 13, que ele fala e explica melhor sobre esse assunto, do princípio da honra. Romanos 13, que diz assim, olha. A, o subtítulo fala assim, ó, submissão à autoridade. O primeiro diz assim, ó, toda, olha, não tem exceção de ninguém. Ninguém aqui, toda a alma esteja sujeita às potestades. E existe o quê? Existe diversas traduções. Então aqui na minha Bíblia fala potestade. Se você for pegar, é porque a minha, ela é Almeida, mas depende da data que ela foi corrigida, depende de diversas circunstâncias. Mas quem é Almeida atualizada, tem outras Almeidas que não são atualizadas, mas são Almeidas também, somente corrigidas, mas que falam, a palavra é diferente aqui, de potestade, né, que é autoridade. Mas na minha está potestade. Se você for procurar em algumas outras Bíblias, vai ter autoridade, né. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há, olhe, não há potestades que não venha de Deus, não há autoridades que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por ele. Então, olha, irmãs,
Se você for procurar, se você for pesquisar de pessoas que ensinam muito como crescer financeiramente, esses conselhos, irmãos, a base desses conselhos dele, eh, ele vem de uma mudança de mentalidade. Não tem como crescer financeiramente, não tem como crescer de forma alguma se você não mudar sua mentalidade. O que é mentalidade? É a minha forma de pensar, a minha maneira de agir. Então, assim, como eu estou dizendo para vocês, o reino espiritual, ele é feito de princípios. Tem princípios, tem regras. Se você não mudar sua mentalidade, se você não parar para observar e entender isso, irmãs, você nunca vai crescer em área nenhuma da sua vida, né. Eu não estou falando de crescimento financeiro, eu estou falando de todas as áreas, da plenitude que Jesus ele nos trouxe para viver. Então, assim, é necessário mudar a mentalidade, entender. Muitas pessoas não entendem. Pessoas que tratam os líderes da casa do Senhor de todas as formas. Eu não sou aqui a Bíblia não só fala de liderança, toda a potestade, toda a autoridade foi, irmãs, olha, foram ordenadas por ele. Então, assim, até Jesus, ele reconheceu a autoridade de Pilatos. Está na palavra de Deus, vou colocar aqui o versículo onde Jesus, ele reconheceu a autoridade de Pilatos, ele disse assim: "Olha, tu não teria nenhuma autoridade se do meu Pai não te fosse dado". Até Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos. Então, assim, irmã, toda a autoridade, a gente tem que entender, muda a sua mentalidade. Você quer mudar de vida? Quer mudar a tua vida? Quer que a tua vida ande para frente? Né, muitas pessoas com vida empancadas porque não muda a mentalidade, a forma de pensar, a maneira de agir, você só vai mudar a sua forma de agir se você mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. Entender, o que é mudar a mentalidade, irmãos? É entender, né, entender. E uma das coisas que a gente precisa entender é que precisa se honrar, ninguém cresce, ninguém chega onde Deus quer se não honra aquilo que foi estabelecido por Ele. Como é que eu digo que amo Deus, mas eu não obedeço aquilo que Ele estabeleceu? Eu não obedeço às suas leis, então eu não amo. Então, assim, para honrar Deus, que a palavra do Senhor fala também em honrar, né, honra ao Senhor. Ali está falando um tipo de honra, né, no livro de Provérbios, vou colocar para os irmãos também. Honra o Senhor com a sua fazenda e eu vou colocar aqui para os irmãos ver o versículo. O que é honra? O que é respeito, reconhecimento, estima mostrada em uma pessoa, reconhecimento ao trabalho da pessoa. Então, os meus líderes, vou falar dos líderes da casa do Senhor, mas também o Senhor está falando toda a autoridade, então temos que entender que todo um policial é uma autoridade. Quem eu devo honrar, irmã? Meu marido é uma autoridade dentro do meu lar. E muitas vezes, olha, irmão, Satanás, ele sabe que a gente precisa cumprir princípios de para Satanás, ele agir na vida de uma pessoa. Ele não pode agir sem que você dê uma brecha. Sabe como é que ele pega essa brecha? Inconscientemente. Né? Muitas vezes ele usa teu esposo, para te afrontar, para que tu desrespeite ele, para que tu não honres ele, para que assim ele possa agir no teu casamento, possa agir na tua vida. Então a gente tem que entender, irmãs, quando uma ação é maligna, alguma coisa é maligna, que vem da parte do maligno para desestruturar a vida da gente, né. Precisamos honrar, independente, a Bíblia não está falando aqui de líderes, somente honre os líderes, que são bonzinhos, honre os líderes que te tratam bem, não. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor foi um líder. Ô irmã, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nabucodonosor, ele foi um líder, um homem levantado por Deus ou foi por Satanás? A palavra de Deus ela responde. Que diz: "Nabucodonosor, meu servo, Deus levantou ele para, irmãs, para oprimir o povo, porque o povo estava em pecado". Então toda a liderança tem um propósito, tem uma finalidade. Muitas vezes você está sofrendo, muitas vezes um líder tem se levantado contra ti, e muitas vezes é a mão de Deus para te provar, para te testar, te fazer crescer, e você não entende, aí desonra, não obedece, né, sai falando mal, eu não posso estar falando mal. Uma das coisas que uma mulher de Deus, ela falou para mim, ela dizia: "Nunca fale da sua dirigente. Em qualquer circunstância, nunca fale da sua dirigente para ninguém. Suporte, aguente, mas nunca fale dela. Por quê? Mas tem que honrar isso, é respeitar, né, eu tenho que saber que existem pessoas acima de mim, né. Então o que eu devo honrar? Os pais, Efésios 6, vou colocar aqui, honrar teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva a sobre a terra. Reconhecer o valor do meu pai, reconhecer o valor da minha mãe, tratar ele com estima, com respeito, obedecer, independente da idade, honrar o pai e a mãe, honrar o meu marido, respeitar o meu esposo, ele é líder dentro da minha casa. Se eu aceito ou não, se eu queiro ou não, ele é o líder dentro da minha casa, eu preciso honrar. Eu tenho que muitas mulheres têm que mudar a mentalidade, que acham que elas que são as líderes e não são, estamos sujeitas aos nossos esposos. Eu demorei muito, mas eu aprendi isso, estou sujeita ao meu esposo, deu honra e respeito a ele, porque foi o que o Senhor estabeleceu, não é o que eu quero, é o que a Bíblia, o que Deus estabeleceu na sua palavra, e precisa ser cumprido. Então muitos filhos e irmãos que não vai viver bem, morrem cedo porque não honra o seu pai, não honra a sua mãe.
E muitas pessoas dentro da casa do Senhor não prosperam porque não honra os líderes do Senhor. Quantas pessoas não tratam os líderes com respeito, irmãs? Toda a alma esteja sujeita às potestades, às autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Não há nenhum, todos foram estabelecidos por Ele, ordenados por Ele. Então é necessário honrar, né? O apóstolo Paulo ele falou, irmãs, que a gente deve buscar aqueles que trabalham na casa do Senhor e os tenhais em grande estima, né? Honre aquelas pessoas, honre pelo trabalho que eles prestam a Deus, né? Se a gente for observar, irmãos, tem tantos líderes, tantos pastores, a palavra do Senhor fala sobre pastores também, né? Que devemos os ajudar para que eles não façam o seu trabalho sofrendo, chorando, mas só sabe quem é líder, quem está numa liderança. Quem está na frente de uma liderança sabe o que é liderança. Se você for um líder, se você for um missionário, né, que está ali somente para receber honra, somente para ser visto, aí tudo bem, mas se você for um pastor, se você for uma pessoa que está para cuidar, irmã, saber realmente o que é uma liderança é sofrer pelo povo. Deus não chama a gente para estar ali de regalia, para estar ali aparecendo, não. É para de madrugada a gente estar orando, para de madrugada a gente estar buscando pelo povo. Quer que Deus manda o povo no trabalho, quer que Deus manda o poder no trabalho, tem que ter busca, tem que ter oração, tem que ter intercessão, né? Para que Satanás ele não venha agir, para que Satanás ele não venha operar. Então ser líder é isto, ser líder é cuidar, ser líder é zelar. E muitas pessoas não entendem, tratam os líderes por todo jeito, tratam os líderes de toda forma. E, irmãs, e tem, olha, bem interessante aqui isso que o Senhor ele falou, viu? Olha, por isso, quem resiste, oferece resistência, não quer obedecer, não quer se submeter a às autoridades, resiste às ordenanças de Deus. Se você resiste ao seu líder, se você resiste ao seu pai, quem é a autoridade? Como eu já falei, o meu marido é autoridade, a minha mãe é uma autoridade, a professora lá na escola é uma autoridade, os policiais são autoridades, o meu pastor é uma autoridade, o meu líder na casa do Senhor é uma autoridade, então tenho que honrar, obedecer, muitas vezes mesmo ele estando errado, irmã, mas eu não posso bater de frente, né, porque é líder. Quantas mães e irmãs, os filhos estão no mundo porque bateram de frente com a liderança do Senhor. Não obedeceram, ensinaram seus filhos, muitas vezes os filhos chegam em casa, já aconteceu comigo, os filhos chegam em casa: "A mãe, fulano fez isso, fez aquilo", você não procura saber, mas você bate de frente, você diz coisas, né, deixa o líder lá para baixo, muitas vezes tem cobrança de Deus, irmãs, tem cobrança de Deus, quantas vezes o filho tá lá no mundo por conta dessas coisas, quantas pessoas tiram os filhos dos órgãos, né, por conta de alguma coisa que aconteceu, né. Eu mesma digo, eu sou acostumada a dizer aos meus filhos, né, aconteceu alguma coisa, vem a mim, eu vou lá e eu resolvo, mas você não vai falar, você não tem autoridade para falar com o líder do Senhor. Mesmo se ele estiver errado, você não tem autoridade para bater de frente, vem a mim que eu vou lá e eu converso, eu não chego lá com ignorância, não, a gente conversa. Mas eu não digo na frente dele: "Você tá certo", não, uma certa vez aconteceu algo, de que chegou e falou da liderança, eu disse: "Você tá errado, o irmão deixou lá dele". Tem filho, tem esposa, deixa o lar, deixa a casa para estar aqui cuidando de você, orando por você, ele intercede por você, né. E muitas vezes você não entende, mas está intercedendo, está fazendo sacrifício por você, então você tem que obedecer. Você não pode se levantar com isso. Muitas mães não, ficam a favor dos filhos, aí quando vê os filhos estão longe da casa do Senhor e não sabe por quê, mas porque estão em condenação diante de Deus, entra em condenação, veja só, condenação, veja só. Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenança de Deus. O que é resistir, irmãos? É bater de frente, é se opor, é lutar contra. Não obedecer. Quem resiste a potestade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si, e trarão, eles mesmos trarão por quê, irmãos? Porque não é Deus que quer castigar. Eles que trarão sobre si, aqui está falando das autoridades, né, a maioria da parte desse versículo está falando das autoridades, é como, por exemplo, um bandido. Se ele resiste, se ele não quer obedecer, o que é que ele vai fazer? Vai trazer a condenação, ele vai ser preso, ele vai apanhar, ele vai, mas também na área da casa do Senhor é da mesma forma, né. No espiritual tem resistência, se tiver resistência, tem condenação diante de Deus para você, porque não está obedecendo àquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus instituiu. Não há liderança que não vem de Deus, muitas vezes a liderança não está de acordo com sua vontade, né, não é aquilo que você quer, né, mas Deus só coloca líderes para abençoar a gente mesmo, ele coloca ali para abençoar, ele colocou Ciro para abençoar o povo, ele colocou Ciro, muitos outros reis, ele escolheu Davi para abençoar o povo, mas ele também escolheu Nabucodonosor, irmãos. Ele escolheu o rei da Síria para castigar Israel, porque ele é Deus e faz como ele quer. E como é que é? Quem sou eu, né, para resistir à vontade do meu Deus? Então entenda uma coisa, os líderes foram estabelecidos por Deus, é a vontade de Deus, e não pode resistir, tem que obedecer, eu tenho que passar na minha cabeça, eu tenho que obedecer até vir socorro. Aqui no aqui fala, a gente não pode falar mal. O presidente, irmãos, o presidente é uma autoridade que foi estabelecida por Deus, o presidente. Ele foi instituído por Deus.
Se Deus quisesse que outro presidente entrasse no lugar, Deus tinha colocado outro. Se Deus quisesse que fosse outro prefeito, ele tinha colocado outro. Não tô dizendo que Deus pegou, ele colocou ali no lugar não, mas o cargo que ele exerce ali, irmãs, foi estabelecido por Deus. Se Deus quisesse colocar outro, seria outro. Então, assim, eu tenho que respeitar, eu tenho que obedecer. Muitas pessoas xingam, desculhambam e coisa, estão em condenação. Não pode mais agir dessa forma, agir dessa maneira. Se você quer crescer na sua vida, tem que honrar, tem que aprender a honrar, aprenda a honrar. Muitas pessoas querem crescer, olha, irmãos, por isso que eu estou dizendo, as pessoas não entendem, né, muitas pessoas não entendem que para se dar bem na vida, para ter a plenitude que Cristo ele nos prometeu, tem que ter mudança de mentalidades. Existem muitos coaches aí na internet explicando, vocês podem assistir os coaches por aí que eles explicam isso, quer ter uma vida plena, quer ter uma vida, né, e eles não pregam salvação não, viu, eles só pregam prosperidade, mas o que eles pregam é verdade, o que eles falam é verdade. Quer ter uma vida plena, quer ter uma vida boa, mude a sua mentalidade, a sua forma de pensar, entenda, né, que não é da minha forma, não é do meu jeito. Tem regras, tem leis que têm que ser cumpridas, que foram Deus que estabeleceu e tem que ser cumprido. Muitas pessoas não entendem, irmã, quantas pessoas eu já ouvi, né, eu já ouvi barbaridades de pessoas que não honram os pastores. "Não, mas eu tenho que honrar porque é pastor". Sim, irmã, tem que honrar, foi Deus que estabeleceu, foi Deus que colocou e tem que ser honrado. Lá no livro de Êxodo 22 e o 28 fala sobre falar mal dos juízes, falar mal dos príncipes, não podia, está lá uma regra, e é necessário ser cumprida, está lá estabelecida, é necessário ser cumprida. Em Tito 3:1 fala em se sujeitar às lideranças que o Senhor ele colocou, que ele levantou. E em Gênesis 16:9, que é o que eu estava falando, né, de de Agar, foi necessário Agar voltar, pedir perdão, se humilhar diante da sua senhora, para que Deus ele pudesse abençoar Agar. Então muitas pessoas não entendem, mas muitas pessoas não entendem. A gente pra prosperar, para você crescer na sua vida, tem que mudar a sua mentalidade e entender. O que é mudar a mentalidade é eu entender que o mundo espiritual é feito de regras. O mundo espiritual é feito de regras, de princípios que têm que ser cumpridos. Se você quebra um princípio, muitas vezes você está passando por um processo porque quebrou algum princípio. Eu não estou dizendo que isso aí é uma regra, porque a gente sabe de Jó, né. Jó, um homem justo, temente a Deus e passou por aquela provação. Mas muitas pessoas, irmãs, passam por processo porque não cumprir princípios. E os princípios, eles têm que ser cumpridos. Honra a liderança do Senhor, honra o teu esposo, honra o teu pai, honra a tua mãe, é necessário, irmãs. Eu me lembro de uma certa vez, ela já até faleceu, né, eu gostava muito, uma dirigente de ciclo de oração, em que houve um áudio, em que entre eu e outra pessoa, e a outra pessoa foi lá, falou, eu me calei, eu procurei o conselho de uma pessoa sábia, se cale, não diga nada. Foi muito difícil, aquele dia foi o pior dia da minha vida. A irmã olhou pra mim pra trás e falou algo assim na igreja, qual eu fiquei com muita vergonha, irmã, foi o pior culto da minha vida. Mas eu fiquei lá. Ela disse: "Não se levante, não dê o seu lugar, não saia". A minha vontade era sair correndo, irmãs, e não olhar pra trás, nunca mais voltar naquele lugar. Pelo que a irmã falou, e ela não estava, a outra estava errada e ela não sabia. Ela não me procurou pra perguntar e ela fez algo e sabe o que eu fiz? Cheguei em casa e disse: "Deus, tu sabes, ninguém viu, Senhor, mas o Senhor viu. O Senhor sabe da minha posição para contigo, o Senhor conhece, mostre para ela que a outra tá errada, irmãs". Depois ela me procurou. Depois de uns 2 meses, ela me procurou, pediu perdão e disse que reconhecia. E irmãs, eu vi o agir de Deus. Deus é muito lindo, porque muitas vezes a gente quer agir com as mãos da gente, né, a gente quer agir com a mão da gente. Tem um versículo, qual eu estava procurando, não lembro direito, nem o versículo direito, mas eu vou colocar para vocês, que dizem que isso parece que é assim: "Se o espírito do governador se levantar contra ti, não saia do seu lugar". Né. Assim, não bata de frente, não ofereça resistência, fica na tua posição, permanece na posição que Deus te chamou, tá batendo de frente, tá te humilhando, permanece na posição, né. É um teste de Deus quantas vezes tu vai resistir, se tu vai honrar, se tu vai obedecer a voz dele, né, porque muitas vezes a gente quer agir com as mãos, mas tem uma coisa que Deus me ensinou, é agir com os joelhos. Ô irmãs, agir com as mãos, muitas vezes você chama o coordenador, você chama o pastor, "Ó, o pastor vem, o pastor tira", assim, mas você fica intrigado. Muitas vezes é amigo de outras pessoas e ficam olhando você diferente. Agora, quando Deus age, irmãs, Deus é lindo. Deus é lindo na forma dele agir. Quando Deus age, irmã, fica tudo no lugar, é tudo perfeito, é tudo uma perfeição só. Então, eu espero antes de Deus. Se o espírito do governador se levantar contra ti, alguém que tem mais autoridade do que tu, não sai do teu lugar, te humilha.
porque a Bíblia diz, né, o Senhor ele fala: "Não resista, não ofereça resistência, fica no teu lugar, não é fácil não é não, irmã, ou foi o pior dia da minha vida aquele dia. Mas eu não xinguei a irmã, eu não fui lá procurar ela para dizer a ela que eu estava certa, eu não procurei ela em momento algum, Deus falou com ela, em momento algum, isso aconteceu mais de uma vez, já houve outras vezes que já aconteceu também, né, de alguém ir, de alguém falar, de alguém dizer alguma coisa, e eu só em oração, Deus mostre a ela, e não disse nada, não me justifiquei, e Deus mostrou a irmã veio, uma pediu perdão, outra não pediu não, mas ela reconheceu que Deus era na minha vida, porque Deus é assim, irmãs, muitas vezes eu quero mostrar que Deus é comigo, mas se ponha nos pés do Senhor, diante dele, ele vai mostrar que é contigo. Deus ele não precisa que tu hajas por ele não, ele sabe como fazer, ele sabe como agir, e a situação muitas vezes é permitida por ele. Muitas vezes ele permite líderes oprimir, irmãos, para a gente chegar onde Deus quer, foi necessário eu passar por isso. E muitas outras coisas, a qual eu não posso citar e não posso falar e nem convém, para tratamento de Deus, para chegar onde ele quer, porque muitas vezes quando a gente recebe muito beijo e muito abraço, a gente não chega onde Deus quer. Muitas vezes Deus permite, olha o povo de Israel estava Deus mandava profetas, olha te conserta, não adora ídolos, Deus mandava os profetas, eles iam o quê? Matava os profetas. Deus levantava pessoas para falar e não queria ouvir, sabe por que Deus fez? Deus chamou primeiro para o povo de Israel o rei da Síria, foi lá, levou o povo cativo, colocou outras pessoas no lugar para adorar, para morar naquela terra, ficou mestiço aquele povo dali, né, que são hoje os samaritanos. E para o povo de Judá, irmãos, que era um povo temente a Deus, né, quando começou a desobedecer a Deus, Deus mandava os profetas, não queria ouvir, Deus falava, não queria ouvir, sabe o que ele fez? Ele permitiu Nabucodonosor vir e arrasar a cidade. "Não, mas é porque eu sou serva de Deus". Mas se você não estiver pautada na vontade de Deus, irmãs, Deus não vai lutar por você. Lá em Isaías, já citei em um dos vídeos aqui, um versículo, tá até lendo ele hoje. É necessário andar na justiça, estar pautado na justiça. Quer ver o agir de Deus? Ande na justiça, seja justo, cumpra princípios. Você não vai chegar onde você quer, nem onde o chefe você chega, se você não cumprir princípios, não reconhecer, não souber calar, querer sempre se justificar, quem vai falar por você é Deus, não é você. A gente luta muito, irmãos, mas a gente aprende, né. Eu demorei muito, mas eu aprendi. Hoje aconteceu alguma coisa, quem disse a você que alguém falou alguma coisa comigo, eu vou bater de frente na irmã, porque tem momento, depende do momento. Mas eu já aprendi a orar, é na oração. Entra na oração, entra em propósito, entra no jejum, entra no sacrifício de louvor. Diz: "Olha, Senhor, tu tá vendo, Deus, tu viste o que falou, tu ouviste e tu és Deus de justiça, e Deus ele vai fazer justiça por ti". Sabe por quê, irmãos? Porque somente quem pode ir de contra a autoridade é quem tem mais autoridade do que ele, que é aquele ali, ó. Mas eu não posso bater de frente, porque eu não tenho autoridade para isso. Ele tem mais autoridade do que eu. Então quem pode bater de frente é quem tem mais autoridade, né. Quando o policial ele erra, quem é que pune ele? Quem tem mais autoridade do que ele. Então para punir alguém que tem autoridade, somente quem tem mais autoridade do que ele. Então se eu estou no nível de uma autoridade inferior, mas eu não posso querer bater de frente com aquelas pessoas que estão em autoridade elevada, mais elevadas do que eu. Eu tenho que resistir. Eu tenho que entender isso, muitas vezes a gente não quer, né. É necessário cumprir princípio, o mundo espiritual. E Deus ele prova a nossa fé, irmãs, ele prova a nossa fé, ele prova a nossa fidelidade diante dele. Deus ele levantou Nabucodonosor para provar o povo, porque o povo não quis ouvir, para que o povo chegasse onde Deus queria. E em Israel, se você for ver no Novo Testamento, não existe mais ídolos, adoração de ídolos, porque tirou, exterminou, e Deus só conseguiu fazer isso, porque ele permitiu Nabucodonosor oprimir o povo por 70 anos. Para que o povo deixasse a idolatria, coisa que Deus deixava, Deus falava, Deus passava a mão: "Olha, meus filhos, não façam isso". Deus deu leis, eu queria ouvir, Deus permitiu Nabucodonosor chegar para oprimir o povo, para que o povo chegasse onde ele queria. Muitas vezes Deus permite na vida da gente, a gente não está entendendo. Então suporte, resista. Aqui em Isaías 54:14 diz assim: "Olha, com justiça serás confirmada, e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti", porque está pautado na justiça. Se eu estiver pautado na justiça, irmã, Deus ele vai agir por mim. Mas muitas vezes Deus não age, não é porque ele não quer agir, não é porque ele não tem o poder de fazer, é porque eu estou tentando fazer com as minhas mãos. Não estou honrando, né, quero bater de frente. Eu já aprendi com muitas mulheres de Deus, muitas mulheres que me deram conselho, uma delas, eu não vou citar nomes aqui, mas ela me deu um conselho, ela disse: "Olha, Elisiane, nunca fale da sua dirigente, nunca fale, ela pode ser quem ela for, honre, nunca fale dela". Outra me disse, outra me ensinou.
uma mulher que eu estimava muito, uma mulher de Deus. Se acontecer alguma coisa na sua vida, minha filha, não busque pastor, não busque não, vá de joelhos, dobre-se diante de Deus, porque o pastor pode vir, vai tirar a pessoa, mas não vai, né, vai ficar aquela situação meio, mas Deus não, quando Deus faz é diferente, então busque a Deus em oração, Deus é o Deus que, né, se o espírito do governador se levantar contra ti, não sai do teu lugar, permanece firme na posição que Deus ele vai buscar, ele vai chegar com socorro, ele vai chegar com ajuda, mas se você esperar na provisão dele. Então essa palavra, irmãs, qual Deus ele colocou no meu coração, uma palavra que a gente não ouve muito falar, muitas pessoas desonram. Irmã, eu sou secretária de comissão, eu sou secretária de uma comissão. Acima de mim tem a vice-dirigente, acima de mim tem a dirigente, tem um presbítero, tem um coordenador, tem um pastor. Então, irmãs, eu tenho que honrar essas pessoas, né. A gente tem um costume na nossa igreja, quando chega um coordenador, a gente e muitas pessoas não entendem, né. Tem pessoas, por exemplo, que falam assim, nós fazemos muito aniversário para dirigente, muitas pessoas não entendem. Né. "Não, mas tinha que ser igual", não, mas e o que elas não passa? Muitas vezes aquele aniversário ali, as pessoas: "Não, ganhou muito presente", sim, mas quem quer ganhar aqueles presentes todo dia, mas e o resto do ano que ela passa? Pelas almas, por aquelas vidas que estão ali, muitas pessoas não entendem, isso é honrar, irmãos, é tratar em estima, é ter estima por aquela pessoa, honrar o trabalho que aquela pessoa apresenta para o Senhor. O apóstolo Paulo ele disse: "Busque os que trabalham para o Senhor e tenhas em grande estima pelo trabalho que eles fazem", então tem que honrar as pessoas que trabalham para o Senhor com fidelidade, que doam suas vidas, deixam suas famílias para estar na casa do Senhor trabalhando, porque trabalhar para Deus não é só tão somente como estar ali na frente, não, irmãs, eu sei de exemplo, é estar em jejum, é estar em oração pelo povo. Deus cobra quando a gente não faz, quando a gente não se posiciona pelo povo. Não pense que ser um líder da casa do Senhor é tão somente estar ali aparecendo, não, mas é durante a semana na minha casa, muitas vezes Deus tira o sono. Quantas vezes você quer dormir, Deus, se você não vai dormir, quantas vezes Deus quer fazer alguma coisa no trabalho, mas para ele fazer, ele tira o teu sono de madrugada, do líder de madrugada, para orar pelo povo, irmã, já aconteceu várias vezes, para orar pelo povo, para que ele haja, e é assim, as pessoas não entendem o que a gente passa, e muitas vezes não quer honrar, não quer respeitar, né, trata a liderança do Senhor de todo jeito, mas tem que honrar, não só a liderança do Senhor, mas como o apóstolo Paulo falou, honre os líderes, honre as autoridades que Deus estabeleceu, é necessário honrar para se ver bem na terra, não é necessário cumprir princípios, pessoas carrancudas, pessoas ignorantes, pessoas que não honram, que trata de todo jeito, porque muitas vezes tem líderes, irmãos, que pessoas que porque é líder, não honra o outro líder, porque eu sou líder, eu vou bater de frente do outro, não, irmãs. Então temos que ter cuidado, irmãs, se a gente for falar aqui, se eu for falar, eu vou passar muito tempo, vai tomar muito tempo. É um algo que é necessário tratar esse assunto, é necessário, né. Muitas pessoas que desonram, né, e Satanás ele tem agido na vida das pessoas por conta disso, então é necessário honrar, é necessário respeitar, é necessário obedecer, né. Como aqui eu já falei, quem eu devo honrar? O meu pai, a minha mãe, os meus professores, quem estiver numa posição de autoridade é necessário respeitar, obedecer e reconhecer